A gente, quando pensa numa carreira bem-sucedida e quando a gente fala para nossa família, ser prof de balé infantil com certeza não está entre elas, né? A gente pode fazer direito, a gente pode fazer medicina, a gente pode fazer jornalismo, pode fazer engenharia, mas a gente não pode fazer faculdade de dança, a gente não pode fazer faculdade de educação física. Nada fazia muito sentido, ao mesmo tempo que não existia outra alternativa. Parecia que era só isso que existia para eu fazer, mas eu não tinha nenhuma certeza, nenhuma resposta, nenhuma segurança do que ia acontecer a partir dali. Eu digo que eu fiz da minha faculdade de Educação Física uma faculdade de dança. E lá dentro eu era a bailarina. Para tudo, em todas as cadeiras, os professores me chamavam de a bailarina. E esse contato, até multidisciplinar, eu diria, foi muito importante para eu desenvolver tudo que eu desenvolvi. Porque foi observando os outros esportes, foi observando como as coisas aconteciam dentro das outras realidades, que não era a da dança e a do balé, que era a minha realidade, que eu conseguia entender como que eu poderia me desenvolver e o que eu poderia construir a partir dali. Eu tinha muitas perguntas quando eu dava aula. O que as crianças precisam? Será que é isso que eu tenho que ensinar? Qual o melhor conteúdo para passar para as crianças? Que passos? Quando eu fiz desenvolvimento motor, eu pensei, meu Deus, todas as respostas estão aqui. Quando o aluno marca, parece que não faz tanto tempo que ele passou. Que foi o que aconteceu contigo, né? De eu achar que você ainda estava lá dentro da faculdade, tu já estava cuidando da tua vida há muito tempo. É um aluno atento de uma forma diferenciada, né? Que era realmente aquilo que eu vi, é o brilho nos olhos. As pessoas acham que o professor não enxerga isso, mas o professor que quer enxergar, ele enxerga o brilho no olho do aluno, sabe? Quando você está falando as coisas, aqueles olhinhos estão assim, né? Então, isso é uma coisa que sempre foi uma característica tua. Eu sempre fui muito tecnicista, né? Eu queria avaliar as alunas, eu queria saber como que elas podiam dançar balé melhor, o que eu tinha que ensinar para que elas fossem melhores no balé. E foi justamente essa questão que fez com que eu conseguisse desenvolver o balé de base, porque foi querendo que elas fossem bailarinas melhores que eu consegui entender o que as crianças realmente precisavam. E aí, assim que eu me formei, que eu terminei a pós, eu abri o meu próprio espaço, para eu ter então a minha salinha e trabalhar do meu jeitinho. Dentro da minha escola, eu podia dar uma continuidade, porque quando a gente está dentro das outras escolas, termina ali, né? A criança passa de ano, se forma na escolinha, ela sai. E eu queria que aquelas crianças que estavam na escolinha comigo há muito tempo tivessem para onde ir, pudessem fazer aula comigo depois. E foi assim que surgiu o Estúdio Samantha, que era o primeiro nome do que hoje é o balé de base. Eu já ensinava diferente, mas eu ainda tinha o mesmo objetivo que todo mundo, que era que todas as meninas virassem bailarinas. Eu trabalhava para isso, né? Eu criei a companhia, eu tinha seleção de bailarinas, eu ia criando esses ambientes que a gente estava acostumado, porque no fim das contas eu queria ser igual aos outros, né? E eu fui criando esse meio e fazendo esse mundo, mas ao mesmo tempo eu fui percebendo que quanto mais eu insistia para que as crianças fossem bailarinas e se desenvolvessem, menos elas queriam estar ali. Mais aquilo sufocava elas, eu ia sufocando elas com essa ideia de serem melhores tecnicamente, de se desenvolverem. Eu tinha o objetivo de que elas pudessem ir bem na vida, mas antes delas irem bem na vida e delas se desenvolverem bem, elas tinham que ser bailarinas. Se você parar para olhar a trajetória da humanidade, ela não para de evoluir e se modificar. A geração que você aprendeu lá atrás daquela forma era uma. A que você vai ensinar agora é outra. Então, não obrigatoriamente aquilo cumpra o mesmo papel. Em 2014, eu comecei a desenvolver o processo do que hoje é o balé de base. Eu fiz um trabalho de desenvolvimento de marca. Foi quando a escola passou a ser especializada em crianças, porque até então ela era uma escola para todas as idades, e aí eu passei a entender que eu tinha um diferencial, que era esse trabalho com crianças, e comecei a trabalhar, atender só crianças. E eu comecei a ver que tinha muito mais coisa afastando elas do que aproximando do mundo do balé.
e que tu só ter uma técnica perfeita não vai fazer com que tu ame aquilo ali, com que tu queira estar ali. Tu precisa de uma base muito maior, tu precisa de autoconfiança, tu precisa de uma autoestima bem desenvolvida. Por que quando eu cheguei na minha escola de balé, que eu era bolsista, eu achava que eu era pior? Então é uma autoestima ferida e às vezes a gente está tratando os nossos alunos, comparando com a coleguinha que tem uma abertura maior, pedindo para ela fazer igual, sendo que a gente não sabe o tamanho do sacrifício que talvez aquela criança esteja fazendo para estar com aquela abertura do tamanho que está. Então eu comecei a enxergar que existia um ser humano ali muito mais complexo do que ter um bom desenvolvimento motor para que tivesse uma boa técnica. E isso abriu meus olhos, e isso mudou a maneira como eu enxergava o que eu estava criando. É muito bom ver uma geração, como essa geração de vocês, né, que está parando para ver, bom, se eu vi isso aqui, eu pelo menos vou testar para ver se dá certo, né? Mas eu não vou fazer o que fizeram comigo, eu vou fazer diferente. E você está mostrando para a comunidade, de um modo geral, né, que existe alguma coisa diferente. E que esse diferente não nasceu do nada dentro da tua cabeça, né? Ele foi muito estudado, muito pesquisado, muito trabalhado. Quando eu comecei a enxergar esse ser humano que estava ali, além dos passos de balé, eu comecei a questionar todas as outras coisas que estavam acontecendo também. Precisa mesmo ser magra? Precisa mesmo usar coque? Precisa mesmo desse uniforme? Eu comecei a colocar tudo em xeque. E no momento que eu coloquei tudo em xeque, eu cheguei a pensar que eu tinha que sair do balé. Porque se eu estava questionando todas as coisas que eram tão tradicionais e que faziam parte de um bom balé e de um balé que a gente está acostumado, por que eu estava ali questionando aquilo? E eu comecei a achar que eu estava errada. Até hoje as pessoas me perguntam, mas não é bom começar bem cedo? Né? E aí eu comecei a ver, mas será que eu que estou errada? Será que é isso mesmo que faz sentido para a criança? Será que é disso que a criança precisa mesmo ou será que sou eu que estou inventando? Será que o balé precisa ser esse lugar que disciplina? Será que o balé precisa ser esse meio onde as bailarinas têm que ser magras, onde tu acaba desenvolvendo vários transtornos até nas bailarinas, onde pode gerar tantos traumas? A gente sabe de pessoas que crescem e nem querem mais dançar balé, que têm horror ao balé, mães que não querem botar as filhas no balé porque são traumatizadas. Será que esse é o lugar do balé? Será que esse é o balé que a gente quer? Quando eu mostrava a maneira como eu tratava os meus alunos, quando eu mostrava a maneira que elas dançavam e que elas aprendiam e como elas se divertiam no palco, isso começou a chamar a atenção das outras pessoas. E aí elas começaram a querer saber o que eu fazia. Eu quero que a gente possa se unir, buscando proporcionar o que for melhor para essas crianças, para o futuro delas. Porque se as crianças são o futuro, o que a gente tem que fazer hoje para proporcionar essas condições de que elas tenham um futuro melhor?